curioso, porque esses dias eu estava olhando um texto, estava lendo um texto, e ao tempo em que essas sensações, né, esses acontecimentos podem gerar todo esse processo e ser auto-obsessivo, né, ou ser até obsessivo, enfim, ser mesmo de fato uma obsessão espiritual, também há situações em que a gente tem que vivenciar aquela experiência, né? Eu estava lendo sobre o 11 de setembro e algumas pessoas que não chegaram até a torre. E por que não chegaram? E foram pelos motivos mais banais. Então, uma pessoa não chegou porque teve uma bolha no pé e quis comprar um sapato novo. A outra porque entrou num trabalho de parto. A outra porque não conseguiu tomar o trem. Então, assim, são situações que nos causam transtorno e que, de repente, você está no lugar certo no momento em que você devia estar, né? Diferente dessas situações auto-obsessivas que acabam gerando na gente essa necessidade de controle, isso que nos acompanha no dia a dia, né? E é para isso que eu acho que a terapia acaba ajudando, porque ela acaba nos ajudando a encontrar, né, um motivo. Estão me ouvindo agora? Motivos, né? Tamo. Agora eu tô vivo, tá? O que está morto aqui é o meu equipamento. Bom, é assim, realmente são situações, porque a gente tem que entender que tudo acontece antes no plano espiritual, para depois acontecer na matéria. É como aqui, né? Se você aí que está nos ouvindo e nos vendo, se você tiver em 2 equipamentos diferentes, você vai ver que um equipamento, a minha mensagem chega mais rápido que o outro equipamento. Então, o sinal sai daqui agora, um equipamento recebe daqui 1 segundo e outro recebe daqui 10 segundos. Está muito baixo aí? Está me ouvindo ou não? Tá bom. Sim, perfeito. Então, perfeito. Então tá, que eu já estou tão ruim com esses cabos aqui. Tá ótimo. Então, a gente tem que entender que existe um delay, isso se chama delay, né? Quando você está assistindo, por exemplo, televisão, um jogo de futebol né? Um jogo de futebol pela TV aberta e outro por um canal fechado. Dá diferença, às vezes o cara aqui nessa televisão já fez o gol, daqui 1 minuto é que o outro vai fazer naquela televisão. Isso se chama delay. Esse delay acontece exatamente no campo morfológico, ou seja, da 4ª dimensão, que é nossa criação, que é o campo espiritual, para acontecer na matéria. Então, todas essas situações que vocês citaram no início, né, a gente sempre recebe um aviso. E o que a gente tem que entender é que a maioria das vezes que essas situações que são adversas, que nos irritam, que nos colocam em sinuca de bico, que colocam a gente de tal forma que parece que não vai ter solução, tem chamamento. Tem chamamento, tá certo? E o que é esse chamamento? Como é que as pessoas não conseguem enxergar isso? Explica para nós aí. Porque, na verdade, elas estão afastadas do projeto de vida delas, né? Então, a vida, ela trata de colocar a gente no prumo. Quanto mais afastado do seu projeto de vida você tá, mais desafios, doenças, conflitos você vai acabar vivenciando, né? E vamos dar um exemplo aí, né? Por exemplo, você está na situação em que, de repente, você está com um relacionamento afetivo que está difícil, desgastante, né? E você continua batendo, porque no seu conceito, no seu paradigma de vida, aquilo é para acontecer. E de repente são ajustes que tem que acontecer, ou é para parar ou para... Mas em qualquer situação desse tipo, não adianta você se irritar e chutar o balde. É fazer o que eu fiz aqui, que estou fazendo. Estou lutando aqui com o processo da internet, para vocês terem uma ideia. Eu estou com o tablet, estou com o meu celular e estou com o computador aqui. E a Adriana, minha esposa, está do outro lado da sala com o computador. O computador dela não está acontecendo nada. O meu está travando, o meu está sem som, o meu fica com som. Se eu for me irritar, vai aumentar o processo. Então a Alessandra falou, olha, eu fiz isso aqui, né? E realmente é um processo de você se harmonizar, voltar para, como a Alessandra disse, voltar para o seu programa de vida, porque o chamamento é esse.
gente faz um programa de vida para vir aqui fazer isso, isso, isso e aquilo. Aí você é educado para fazer totalmente diferente, começa a fazer diferente porque você foi ensinado dessa forma, mas fugiu totalmente da sua responsabilidade espiritual. E aí a vida começa a te chamar de volta. É assim. Então, e tanto faz isso, é no emprego, na saúde, em tudo, no relacionamento afetivo, né? E alguns casos que as pessoas chegam até a gente, isso resolve assim, né? E por que resolve? Nós trabalhamos em que dimensão? Então fala aí. Nós trabalhamos na 5ª dimensão, tudo muito rápido. Essas pessoas chegam até a gente, e aí nós temos 2 casos de pessoas que chegam até a gente. As que estão dispostas e aquelas que acham que é milagre. E esses que estão na resistência, que a gente trabalha, a gente mostra para qual é o caminho, porque a gente não faz pela pessoa, a gente mostra o caminho, mostra onde tem que mudar, o que tem que fazer, trabalha a nossa parte energética junto com a pessoa, e a pessoa tem o processo dela, é o que ela escolheu aqui, a missão de vida dela. Uns negam, outros aceitam e se tornam pessoas assim que mudam da água para o vinho, mudam completamente, começam a sorrir de ver um pingo de chuva caindo. Só que eu conheço 4 pessoas, que somos nós 4.